Fabrício Lames, né, que vai discutir com vocês o que a gente faz em termos de cirurgia, né? Cirurgia realmente tem sido, né, a maior técnica, a mais efetiva técnica nas doenças vasculares, aí agora já há mais de 100 anos, né, bem estabelecida. As pessoas que se dedicam à neurocirurgia vascular geralmente são grandes neurocirurgiões, pessoas dedicadas a horas e horas na sala de cirurgia. E o Dr. Fabrício é uma dessas pessoas, e é realmente uma honra ter o Dr. Fabrício conosco, que terminou sua faculdade de medicina na Federal de Minas Gerais e veio aqui para São Paulo, e desde então fez residência, foi professor na Unifesp, e agora é um dos grandes participantes aí conosco na NeuroSapiens. Fabrício, você está presente, Fabrício? Sim, estou presente. Então, vamos lá. Você quer dividir sua tela conosco? Sim. Ok. Eu vou falar um pouco sobre as cirurgias, e são de temas que eu gosto muito de falar, porque a gente tem se dedicado anos ao tratamento dessas doenças, e a gente é muito empolgado em participar aí, do grupo, cuidando desse tipo de paciente. E eu tenho recebido bastante pacientes com esses diagnósticos de aneurismas, cavernomas, malformações arteriovenosas. E quando eu começo a conversar com os pacientes, a primeira coisa que a gente nota é que os pacientes têm muito medo. Eles têm medo da cirurgia, e medo principalmente porque eles não entendem o que esperar de uma cirurgia. Eles não entendem os riscos, eles não entendem o que vai ser feito. Então, o primeiro papel do contato médico com o paciente é acalmá-lo, e não pedindo calma, porque toda vez que me peçam calma, eu já fico mais nervoso. Então, eu transmito a calma, transmitindo informação, mostrando como é o tratamento, os riscos, e o que envolve passar por essa experiência cirúrgica. Vou começar falando dos aneurismas, então, e vou explicar o princípio básico no qual é centrado a cirurgia. Aqui temos uma animação do cérebro, onde a gente vê o cérebro e vê as artérias que levam o sangue para o cérebro. Essas artérias, elas passam antes de chegar ao cérebro propriamente dito, passam pelo espaço subaracnoide. E, como a gente vê, neste ponto, na parede da artéria, surge uma saculação. Essa saculação é o aneurisma sacular. Qual o problema desse aneurisma sacular? Porque a parede é muito fina. E como o sangue trafega nas artérias sob alta pressão, encontra um ponto de fraqueza de uma parede fina, o que pode acontecer é uma ruptura. E quando há essa ruptura, forma-se, então, a hemorragia meníngea, né? A hemorragia é chamada de meníngea, ou a hemorragia subaracnoideia, porque ela acontece nesse espaço subaracnoideu, aonde aparecem os aneurismas. E quando isso ocorre, 10% dos pacientes morrem imediatamente. Então, é uma das causas das mortes súbitas. Então, 10% dos pacientes evoluem ao óbito neste momento da ruptura. Então, classicamente, a cirurgia, o que ela faz para evitar esse resultado catastrófico? Ela trata impedindo que o sangue chegue nesse aneurisma através da aplicação de um clipe na base do aneurisma. Tá? Esse clipe é como se fosse um grão, ele é aplicado na base do aneurisma, impedindo que o sangue vá para o aneurisma e, assim, evita a ruptura. Quando a gente aplica esse clipe na base do aneurisma, a gente cura o paciente. E esse é a grande
a grande coisa da cirurgia. É um procedimento muito efetivo, em que, após o procedimento, o paciente está curado, quando ele vai tudo bem. E essa cirurgia, ela vem de muitos anos, e ela é classicamente um tratamento que vem se provando muito eficaz para os pacientes. Tem muitos pacientes tratados com essa técnica e ele é muito eficaz. Mas tem tido muitas evoluções nessa técnica ultimamente. E essas evoluções têm centrado no ponto mais crítico da cirurgia, que é a aplicação do clipe. Na aplicação do clipe, é o ponto crítico, porque 97% dos problemas que podem acontecer na cirurgia acontecem neste momento. Por quê? Esse clipe pode estenosar a artéria, ou seja, dificultar com que a passagem do sangue aconteça para o cérebro, ou a ponta do clipe pode pegar um pequeno vaso e isso comprometer o fluxo sanguíneo cerebral. Mas, como eu disse, houveram evoluções importantes nesse aspecto que deixa a gente tranquilo para ter certeza que há uma clipagem perfeita. Nesse slide, a gente vê, nessa foto, uma artéria cerebral, a presença de um clipe, clipando um aneurisma, e a artéria cerebral continua. Para se ter certeza que não houve nenhum distúrbio do fluxo sanguíneo cerebral com a aplicação desse clipe, durante a cirurgia, com o uso dos microscópios mais modernos, a gente consegue ver o fluxo sanguíneo passando através do vaso. Essa imagem branca significa que o contraste está passando pelo vaso e que o fluxo está completamente preservado. E a posição do aneurisma preto significa que o sangue não chega mais no aneurisma. Isso nos mostra uma clipagem perfeita, preservando o fluxo sanguíneo cerebral e excluindo o aneurisma da circulação. Podemos também, além da angiografia feita com o microscópio, nós temos a possibilidade de fazer uma angiografia durante o procedimento cirúrgico. Essa angiografia é o melhor estudo que existe para avaliar a circulação cerebral. Então, nesse caso que a gente estava operando, posicionamos um clipe num aneurisma, o clipe estava atrapalhando um pouco a circulação cerebral. E foi identificada durante a cirurgia e, com isso, a gente reposicionou o clipe e a circulação se fez de forma perfeita e o paciente saiu sem qualquer problema. Além dos métodos de checagem do fluxo sanguíneo cerebral, a gente utiliza métodos de checagem da função cerebral durante a cirurgia. Nós temos a monitorização neurofisiológica, em que ela é contínua, e durante a cirurgia nós acompanhamos a função sensitivo-motora dos pacientes, para ter certeza de que o aneurisma, de que a clipagem do aneurisma não comprometeu nenhuma pequena artéria que possa estar atrapalhando as funções motoras. A outra evolução que teve ultimamente são as mini-craniotomias. A craniotomia é o nome que a gente dá para a abertura no crânio para acessar o aneurisma. Como eu mostrei, o aneurisma ele não está dentro do cérebro, mas sim nos espaços subaracnoideus. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente não viola o cérebro, a gente vai através dos espaços e chega aos aneurismas. No acesso ao crânio, antigamente se fazia grandes aberturas no crânio. Hoje, através de pequenas aberturas, 2, 3 centímetros, a gente consegue fazer essa cirurgia e aplicar o clipe. Como nesse caso aqui, uma pequena abertura de 3 centímetros, aqui a janela no osso, e um pequeno corte com quase nenhuma retirada de cabelo, conseguimos acessar o aneurisma, clipar, e o paciente evolui muito bem. Aqui só ilustrando como que é uma cirurgia,
um acesso minimamente invasivo, de aproximadamente 3 centímetros. A gente afasta o cérebro, utiliza os corredores naturais, e aí se chega ao aneurisma. O aneurisma é essa saculação aqui na artéria, bem exposto. Então, a gente, neste momento, aplica o clipe no aneurisma, dessa forma, evitando o risco de ruptura desse aneurisma, e a cura do paciente acontece neste momento. E aí, os métodos que a gente usa para checagem de que a circulação está perfeita e o fluxo sanguíneo indo para o cérebro sem nenhum distúrbio. E quais são os resultados desse tratamento cirúrgico? Os resultados, o que a gente tem na literatura é que existem 2% de risco de complicações no tratamento cirúrgico dos aneurismas não rotos. Esses 2% vieram de avaliações de cirurgias realizadas há mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos atrás, com a técnica de 20 anos atrás, a gente tinha em torno de 2% de risco de complicações dessas cirurgias. Nas séries mais modernas, que avaliaram as cirurgias utilizando essas técnicas de monitorização de fluxo sanguíneo cerebral, da função cerebral, temos resultados ainda melhores do que esses 2%. E quando que indicamos a cirurgia, então? Nos pacientes que tiveram ruptura de aneurismas, e os aneurismas apresentam sintomas, essa indicação ela é muito clara, né? Nos pacientes em que os aneurismas não romperam, a gente tem que fazer uma avaliação mais individualizada caso a caso. Apesar de ter alguns scores padronizados que indicam se o paciente deve ou não tratar, a escolha, a decisão cirúrgica ela tem que ser individualizada, levando em consideração a idade do paciente, a topografia do aneurisma, tamanhos, vários outros aspectos, inclusive a ansiedade desencadeada no paciente pelo diagnóstico dos aneurismas. Agora eu queria falar um pouco sobre os cavernomas. O cavernoma, diferentemente do aneurisma que estava no espaço subaracnoideu, o cavernoma está no cérebro. E ele pode estar no cérebro na superfície ou na profundidade. E é isso que é a base da decisão do tratamento cirúrgico do cavernoma. Eu vou mostrar um caso de uma paciente que a gente tratou recentemente, que ilustra muito bem esse princípio do tratamento e da escolha da cirurgia como forma de tratamento desse paciente. Por exemplo, essa paciente, ela queria ser bailarina e ela teve o diagnóstico de um cavernoma, essa bolinha aqui na ressonância. Esse cavernoma teve um pequeno sangramento e deixou ela com déficit motor no pé. Ela não conseguia mais andar porque tinha dançar, porque ela ficou com déficit no pé. Ela inicialmente teve uma avaliação com o neurocirurgião que decidiu não operar por causa da proximidade que esse cavernoma tinha com as fibras motoras responsáveis pela movimentação da perna. E como uma avaliação nossa mais precisa, estudamos as fibras motoras, aonde estavam precisamente as fibras, através de um exame chamado tractografia, que estuda aqui representado nessas fibras azuis. Estudamos precisamente a posição dessas fibras e mostramos. E aí o que a gente percebeu é que as fibras passavam realmente muito próximo do cavernoma, mas existia uma possibilidade de uma via natural a chegar até o cavernoma sem que houvesse nenhuma lesão dessas fibras. Então, aqui nessas ilustrações, a gente vê o cavernoma, a tractografia mostrando todas as fibras motoras muito próximo da lesão, sim, mas lateralmente, deixando essa área muito favorável para a gente
retirar o cavernoma. Aqui, então, utilizamos um neuronavegador, que é um equipamento que usa o computador com as coordenadas e dá para a gente a direção precisa e localização precisa da lesão. Isso nos dá a oportunidade de fazer mini aberturas, aqui com uma abertura de 3 centímetros, e com um trajeto preciso, a gente chega ao cavernoma, que é essa bolinha aqui, e todo o tempo monitorando a função motora da perna da paciente, que não teve nenhuma alteração durante toda a cirurgia. O cavernoma foi tirado e aí a paciente foi curada. Então, qual é a indicação da cirurgia? A indicação da cirurgia, a retirada do cavernoma não é um problema. O problema é chegar até o cavernoma. Então, quando o cavernoma ele é situado na superfície cerebral, ou a gente vê um trajeto em que não causa nenhum problema do cavernoma, a indicação cirúrgica ela é boa. Então, o risco da cirurgia é muito baixo e a gente tira o risco do sangramento do cavernoma. Então, a gente tem que avaliar muito a posição do cavernoma, onde está o cavernoma no cérebro. Se o cavernoma é profundo, vamos atravessar estruturas nobres, a gente prefere outros tipos de cavernoma. E o risco da cirurgia é sempre pesado com o risco do sangramento do cavernoma. Sangramento do cavernoma, a gente trabalha com um número grosseiro de entre 1 a 3% de risco de sangramento ao ano, mas a gente sabe que esse número é muito impreciso. A gente pesa, então, o risco da cirurgia com esse risco de sangramento. Agora, malformações arteriovenosas, para se entender qual que é o princípio da cirurgia, a gente tem que entender o que ela é. Como o Dr. João explicou muito bem, ela é um enovelado de vasos mal formados, aonde chega sangue com alta pressão dentro da malformação, através de pequenos canais de artérias normais cerebrais. Ou uma artéria termina diretamente nesses vasos mal formados. E esses enovelados de vasos mal formados estão no cérebro, que é esta ilustração aqui do lado. Aqui é uma representação, mais ou menos, do que existe nessa figura. Bem, então, qual que é o princípio da cirurgia? O que a gente faz quando opera um paciente com uma formação arteriovenosa? Nós desconectamos todos essa malformação dos vasos normais. A gente corta o fluxo sanguíneo que chega até esses vasos anormais, coagulando os pequenos comunicações dos vasos normais, preservando os vasos normais. Então, nós vamos matando a MAVE aos poucos, tirando a nutrição da MAVE, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos destacando a MAVE do cérebro. Então, o objetivo principal da cirurgia é destacar a MAVE dos vasos normais cerebrais e, ao mesmo tempo, destacar ela do cérebro sem que haja uma alteração da função cerebral ou dos vasos normais. Aqui a gente tem uma fase mais avançada de uma cirurgia, onde a gente coagulou ou destacou a MAVE de todos os vasos e do cérebro, e aqui a gente vê a MAVE já retirada. Isso daqui seria uma representação esquemática da preservação, então, dos vasos normais, cerebrais, retirado, enovelado, e aqui o fundo dele, que é o contato que ele dava com o cérebro. Aqui, só para mostrar como que é uma cirurgia bem delicada, isso daqui seria a malformação, a gente vai, então, destacando ela do cérebro, coagulando essas pequenas comunicações de artérias que chegam até as malformações,
a malformação. Durante todo esse processo, é feita a monitorização contínua da função motora sensitiva do paciente para ter certeza que isso não está levando nenhum prejuízo da função cerebral. Às vezes, quando a MAV está localizada em áreas onde a função cerebral é um pouco mais complexa, do tipo da área da fala, a gente lança a mão da possibilidade da cirurgia acordada, como foi feito para essa paciente, onde as funções eram testadas durante a cirurgia. Temos também a possibilidade de avaliar a completa retirada da MAV durante a cirurgia para ter certeza de que o tratamento foi completo e a preservação não só do cérebro, mas também dos vasos normais. Para a gente conseguir saber e entender sobre o risco da cirurgia da malformação, a gente lança a mão de classificações. E a classificação mais famosa e mais utilizada é conhecida a classificação de Spetzler-Martin, aonde a gente usa alguns aspectos da MAV, como o tamanho, aonde que ela está localizada, se está profunda ou não, para classificá-las em MAVs grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 ou grau 5, e com isso a gente consegue predizer o risco da cirurgia. Por exemplo, as MAV grau 1, grau 2, o risco é muito baixo da cirurgia, indo de 0 até 2,5% de risco. E as MAVs de grau muito alto, tipo grau 5, grau 6, o risco cirúrgico é muito grande, a gente prefere evitar ao máximo a necessidade de cirurgia e ir para outros tipos de tratamento, deixando a cirurgia como último recurso. Bem, então a decisão do tratamento da MAV, a gente leva um balanço entre o risco do tratamento cirúrgico com o risco do sangramento e déficit neurológico e morte. Então, a gente sabe que as MAVs têm um risco de tratamento em média de 4% ao ano e que cada vez que a MAV sangra, na primeira vez tem 10% de risco de sangramento, de morte, 15% no segundo episódio de sangramento e 20% no terceiro episódio de sangramento. Então, a gente pesa muito bem o risco e benefício para decidir sobre o tratamento da MAV. E, apesar da gente ter todas essas classificações, é importante que cada paciente seja avaliado individualmente, caso a caso, para tomar essa decisão. Claro que a gente usa sistemas de classificações como base, mas a decisão de tratamento é bem individualizada. Bem, o que eu queria dizer é que, quando a gente indica uma cirurgia, o paciente ele pensa inicialmente no risco da cirurgia. Mas o que a gente pode ver é que, quando a gente indica a cirurgia, a gente indica quando pesou o risco de ficar com a doença e o risco da cirurgia. E quando o risco da cirurgia é muito menor do que o risco de ficar com a doença, é que a gente indica o tratamento cirúrgico. Ou seja, a cirurgia é uma diminuição de risco comparado com o risco de ficar com a cirurgia. É basicamente isso que eu tinha para dizer. Fabrício, excelente apresentação, as cirurgias maravilhosas, meus parabéns por ter mostrado isso aos nossos pacientes e aqueles que não fazem cirurgia, tem vários médicos assistindo você, e você mostrando esse tamanho de incisão que você faz para ter uma abordagem do cérebro. Isso é realmente o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, que nós começamos a desenvolver nos anos 90, nós já começamos a discutir a possibilidade de minimizar o máximo possível a agressão ao paciente, as grandes incisões,
justamente para que eles recuperem mais rapidamente. E o Luiz Guerreiro fez várias perguntas, a doutora Alessandra já fez a gentileza de respondê-las por escrito, ele muito interessado nas palestras do Fabrício, perguntando como que põe o osso de volta. A Alessandra disse que é só parafusar. Quanto tempo demora para se calcificar? Mais ou menos 2, 3 meses aí, a doutora Alessandra também respondeu. A outra pergunta feita ao doutor Fabrício foi como que se evita ter um aneurisma e como se evita ter um cavernoma, e o que causa um cavernoma e o que causa um aneurisma. A doutora Alessandra já deu aí 2 respostas excelentes, mas eu vou deixar o Fabrício falar um pouquinho também, pelo menos essas 2 respostas aí. O que causa um aneurisma e o que causa um cavernoma e o que a gente pode fazer para evitar? Os aneurismas, eles têm 2 formas de formação. Ou a pessoa nasce com uma fraqueza do vaso, e aí é congênito, né? Eu, às vezes, já operei crianças de 6 meses de idade com aneurismas, ou seja, ela nasceu com uma fraqueza do vaso e aí foi formando essa saculação e aí o aneurisma se formou. Então, a pessoa nasceu com a fraqueza. Ou essa fraqueza ela pode surgir durante a vida da pessoa, através de doenças ateromatosas, ou mesmo o mesmo mecanismo de doença de formação das placas de gordura. Então, agridem a parede do vaso, formam uma área de fraqueza e formam o aneurisma. Então, os mesmos fatores de risco cardiovasculares, eles também atuam como fator de risco para a formação dos aneurismas, que é o tabagismo, né? A pressão descontrolada, uso excessivo de álcool, uso de drogas. Isso tudo aumenta a chance de você ter esse processo de criação de aneurismas. Tá bom, obrigado, Fabrício. Foi excelente a sua apresentação, é realmente uma honra ter você participando da NeuroSapiens. E nós vamos fazer mais apresentações suas, porque você é extremamente didático.